Você é uma pessoa ansiosa? Não? Relax. Hã? Quem não é? Né? Aí fala, pastor, quem não é? Quem não é? Tem pessoa que é tão calma que dá raiva, né? Como pode ser tão calma assim, né? Parece que ela não é ansiosa coisa nenhuma, mas muitas vezes é. Eu vou falar aqui algumas características, antes da gente ler o texto bíblico. Aí depois a gente vai ler o texto bíblico e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Talvez alguns aqui ficaram ansiosos, né? Porque nós estávamos na Baixada e poderia correr o risco de, ao subir, ter acontecido algum acidente e a gente não conseguir chegar, né? Aí até o Sérgio estava falando assim, pastor, quem que vai trazer a palavra, né? Aí eu falei para ele, geralmente é quem pergunta, né? Talvez a ansiedade tenha batido ali, né, Sérgio? Talvez a ansiedade já tenha batido ali, né? Mas não, quem que vai trazer a palavra? Vamos fazer liturgia, né? E coisas semelhantes a isso, né? Aí eu podia falar assim, o presbítero presente, né? Aí um olha para o lado, outro olha para o outro e assim vai. Mas o ansioso, ele tem uma preocupação excessiva. Talvez você tenha preocupação, mas preocupação todos têm. Quem paga boleto tem preocupação já, né? Quem paga boleto já tem preocupação. Mas isso aqui estou falando de uma preocupação excessiva, que ela vai além das coisas do dia a dia. É algo que é desproporcional das preocupações básicas do dia a dia. Inclusive, ela tem dificuldade para controlar as suas preocupações. Ela começa a dominar a mente. A preocupação começa a dominar a mente. Outra característica, dificuldade em relaxar, parar e descansar. Porque ela é tão ansiosa que ela não para. Ela assim, ó, entra dia, sai dia e ela está correndo. Ainda mais, algumas vezes não é nem para resolver as suas coisas, para resolver coisas dos outros. Algumas vezes. E ela fica tão preocupada em dar conta de tudo que ela não para, ela não descansa. Ela para, senta para descansar, mas ela fica pensando e refletindo, ela não para. Nos momentos de lazer, você tem sentido um sentimento de que algo de errado está para acontecer a qualquer momento. Essas pessoas que ela não relaxa, ela não para, ela não relaxa. Ela está ali, mas ela está em atenção, assim, ó, preocupada. Olha para o lado, olha para o outro, porque ela não consegue relaxar. Pensamentos obsessivos ou ruminantes. O que seria isso? É aquele pensamento que ele fica cítrico na cabeça da gente. Roda, e ele vai, volta. Mas por que ele falou isso? Por que ele falou aquilo? Mas por que eu disse isso? Não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. E ele volta e vai, e ele fica rodando, fica ruminando nossa mente em algo meio que cítrico assim constantemente. Outra característica, irritabilidade. Eu não sou nervoso, não. Né? Eu não sou nervoso, não. Imagina, você que é estressado. A pessoa sempre está estressada, sempre está nervosa, sempre está num processo de irritabilidade lá em cima. Um estado de tensão constante consome a energia e a paciência para lidar com situações do dia a dia. Então, pessoas ansiosas, geralmente ela é irritada. Mas não porque ela é assim, mas porque ela está estafada, porque ela está esgotada, porque ela não aguenta mais. Ela está tão cansada, você já ficou tão cansado que você fica irritado. Ou é fome, né? Ou é fome, ou é cansaço. Algumas vezes, né?
Algumas vezes é assim. A quinta característica que eu quero falar aqui: medo intenso de errar ou de ser julgado. Você tem medo intenso de errar ou de ser julgado? O que as pessoas vão pensar de mim? Isso é um fator assim grande para trazer ansiedade para o coração. E essas questões aqui trazem algumas reações físicas. Olha só: palpitação e aceleração do coração. Quando você vê, o teu coração parece estar saindo pela boca. Parece estar aqui, ó. O coração fica pulando. Você fica com o corpo preparado, o que seria para dar fuga daquele lugar. Porque você já viu quando você está correndo, o que o teu coração faz? Ele bate mais rápido, para que você tenha energia para fuga ou para combate. Então, a pessoa ansiosa, e quando vem a ansiedade, o coração dela já dispara. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, tem alguma coisa errada e ele vai ter que correr ou ele vai ter que lutar. E aí o coração já dispara, o coração fica disparado. Mas isso causa uma segunda reação física: falta de ar ou respiração ofegante. Parece que o ar acaba, ou então ele fica naquela respiração curta. Cansaço, 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 uma respiração curta sem fôlego, e isso dá falta de ar muito intensa. Terceira, tensão e dores musculares. Sabe aquela dor aqui no ombro, na paleta, em cima, aqui no pescoço? Cansaço, dor no corpo, dor no peito, dor nas costas. As dores tremendas e constantes. Tremores ou sudorese. E sudorese aqui fica suando muito. Está um frio danado, a pessoa está suando, está escorrendo suor. Ela pode estar tendo uma reação aqui de forma muito intensa, causada pela ansiedade. Sensação de frio na barriga ou desconforto abdominal é também uma das características. O organismo entende que existe um processo de perigo, e no processo de perigo ou de fuga, tanto para enfrentamento ou para fuga, tanto para o combate ou para a fuga, o organismo entende que todo o peso precisa ser eliminado. Então, é muito comum as necessidades fisiológicas terem evasão nesse momento. Por isso as dores abdominais. Para que o corpo fique mais leve, tanto para correr ou para combater. E isso causa um problema seríssimo, tanto de estômago, de azia, de hérnia de hiato, como, por exemplo, ou qualquer outra dessas doenças de úlcera. A ansiedade tem um grande problema, um grande fator nisso. A boca seca. E talvez seja esse uma das grandes questões que o pastor toma muita água aqui, né? Ele fica ansioso para pregar, para falar da verdade do Senhor, e ele não só toma água porque dá sede de falar, mas porque também a boca seca. E é uma reação física e fisiológica. E falando em água, toma água, né? Tontura e enjoos, por exemplo. Outra reação física. Sensação de formigamento nas mãos e falta de nas pernas, no rosto, nos braços, e até falta de sensibilidade.
Ela pega nas coisas, mas ela não está sentindo que está pegando direito. E a última reação física, a falta de sono. Ou acordar de madrugada. Talvez essa seja uma das mais comuns. Começa a ter dificuldade, começa a passar por ansiedade. Daqui a pouco chega 3 horas da manhã, a pessoa acorda. E ao acordar, ela fica lá, tentando achar os carneirinhos para contar, para ver se o sono volta. Porque aí vem os pensamentos cítricos, ruminantes. E aí você fica lembrando da empresa, lembrando do problema, lembrando da pessoa que te ofendeu, lembrando quem você precisa resolver um problema ou coisa semelhante. E aí a grande demanda é, a Bíblia traz resposta para tudo isso? A Bíblia fala sobre essas questões que um problema da pessoa. Vamos ver lá o texto de Mateus 6,34. E ele fala assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta o dia o seu próprio mal. E ele traz questões muito importantes para a nossa vida. E eu quero analisar 3 importantes ferramentas para lidar com o amanhã. 3 importantes ferramentas para lidar com o amanhã. A primeira delas, não sofra hoje por coisas que nem aconteceram ainda. Não sofra hoje por coisas que nem aconteceram ainda. O Senhor nos mostra aqui quanta tolice está envolvida nessa atitude de gastar o dia de hoje com preocupações do amanhã. O que a gente pode mudar do amanhã? Qual braço a gente pode estender para o amanhã e mexer lá no mouse do amanhã e resolver hoje e o amanhã? São questões que a Bíblia vai trazer de clara para nós. E Jesus está falando isso. O amanhã trará o seu próprio cuidado. Amanhã terá o seu próprio mal. É sinal que hoje tem o mal de hoje, né? Que foi o dia amanhã de ontem. O hoje foi o dia amanhã. Entendeu, né? Entendeu? E esse é um processo que a gente for parar para cuidar do problema de amanhã, a gente deixa o de hoje. A gente tem que cuidar do problema de hoje e se preparar para o amanhã, mas não é resolver o problema do amanhã. É se preparar para o amanhã. Quando Jesus foi indagado, porque ele estava demorando para ir para a casa de Lázaro, onde Lázaro estava para morrer, olha o que Jesus respondeu. João 11, versículo 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Jesus falou assim: olha, tem 12 horas o dia. E nós vamos fazer o que tem que fazer nessas 12 horas. O que a gente não fizer nessas 12 horas do dia, a gente não vai fazer. E isso aqui é um ensinamento para a gente poderosíssimo. Porque a gente quer resolver as 12 horas do hoje e mais o que mais? As 12 do amanhã, hoje. Né? Em 30 minutos, de preferência. Mas acontece que em 30 minutos não resolve as coisas. A gente mais piora as coisas, muitas vezes, do que resolve elas. E isso nós devemos olhar e ver que ele nos traz a uma responsabilidade de viver cada dia, cada momento, como forma singular e importante. Cada dia, cada momento, é o dia a dia
do hoje nós devemos viver. Cada momento é único. Esse dia de hoje, ele não vai se repetir mais. Ele foi único na nossa história. Esse dia de hoje é algo particular para nós. E nós devemos observar esse hoje como um presente do Senhor. Não podemos realizar nada no amanhã, porque ele ainda não existe. Para nós não existe, para Deus existe. Sim, para Deus existe, mas para nós não. O amanhã vai ser amanhã mesmo. Assim como tal preocupação não passa do puro desperdício de tempo ou energia do dia de hoje. A gente pensa no amanhã, gastando energia do hoje, que nós poderíamos estar cuidando de coisas melhores para o dia de hoje. Nos alimentando melhor, cuidando da nossa família, cuidando de nós mesmos. E essa preocupação que o Senhor não quer que nós tenhamos, é pelo processo de confiança nele. Amanhã, Deus vai estar com a gente? Vai. Deus está com a gente hoje? Está. Deus estava com a gente ontem? Esteve. Com toda certeza. Então não se preocupe. Não passe o dia de hoje preocupado com o amanhã. Desperdiçando energia. Desperdiçando tempo. Desperdiçando vigor. Mas se preocupe com aquilo que o Senhor Deus nos dá para hoje. Veja o que diz Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. E ele vai continuar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se a cada manhã. A cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E isso em silêncio. É como o dia de hoje que o Senhor está abençoando. O amanhã, ele ainda não nos deu. Mas nós temos a garantia de que quando chegar o amanhã, as misericórdias do Senhor vão ser renovadas em nossa vida. Esse é um processo interessante, e nós vamos pensar um pouquinho mais sobre isso no próximo ponto. Vejamos aqui, três importantes ferramentas para lidar com o amanhã. O segundo ponto que eu quero abordar é viver o dia presente, em contentamento. Viver o dia presente em contentamento, isso. Olha só, cada dia se apresenta com os seus problemas e dificuldades. Cada dia deve ser vivido por si mesmo em contentamento. Jesus nos ensina a enfrentarmos os problemas dia após dia. É um dia por vez, um problema de preferência de cada vez. Algumas vezes não é assim que funciona. Algumas vezes um dia tem vários problemas. E mais as mulheres ainda que são conseguem enxergar mais coisas e fazer mais tarefas ao mesmo tempo, elas conseguem gerir mais. Mas de preferência eu gosto de resolver um a um. De preferência, mas algumas vezes acumula e tudo bem por isso também. A gente se dá uma perdida aqui, ali, mas nós devemos estar atentos para não deixar que os problemas roubem o contentamento e o presente do hoje. Um dia por vez. Há uma preocupação futura posta aqui. E essa preocupação futura, ela rouba a nossa atenção do presente, de hoje, que nós recebemos do Senhor. É como se estiver comendo um bife, um arroz, feijão e bife, pensando no almoço do amanhã. Pensando na feijoada que a gente vai comer amanhã. E você deixa de degustar o bife, e falar de bife agora na janta, perto do horário da janta, mas pensa assim naquele bife
suculento, com cebola, né? Fritinho, não é bom? Arrozinho, feijãozinho. Mas, em vez de você saborear o bife do hoje, você está pensando na feijoada que tu vai comer amanhã. Mas que sentido tem isso? Coma o bife de hoje, degustando cada garfada, né? Cada bocado que você der. Se deleite no que Deus te deu hoje. Se alegre com o que Deus te deu hoje. Mesmo que seja um ovo com arroz. E de preferência com a gema molinha, né? Assim que você deixa aquele caldozinho assim. Alguns já fizeram assim, não. Alguns, é isso aí que é. Ok, tudo bem, do jeito que você achar melhor. Mas pense o seguinte, que esse presente deve ser degustado com alegria. O dia de hoje foi um presente de Deus. Então, aproveite esse presente. Mesmo que vai ter dificuldades hoje, vai. Mas passe as dificuldades com alegria. Porque o viver é um presente de Deus. Quantos gostariam de viver mais? Não teve oportunidade. Mas nós temos. A preocupação do futuro, ela vai roubar a nossa atenção. Vai roubar a nossa alegria. Como uma peça que nós vimos aqui dos nossos... domingo passado, né? Do ladrão da alegria. Que vem e rouba a alegria. Isso pode acontecer, sim. Deus nos dá 24 horas em nossa vida, no dia de hoje. Ele nos deu 24 horas da nossa vida para o dia de hoje. Faça um bom uso desse presente. Eis a cota de Deus para a nossa vida hoje. E olha o que diz Hebreus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Devemos confiar que esse Senhor Jesus, Ele é o mesmo hoje, Ele foi o mesmo ontem, e Ele será o mesmo amanhã. Então, não queira resolver as coisas do amanhã hoje, porque a bênção do Senhor Deus vai estar com você amanhã, porque o Senhor vai estar com você amanhã. Nós não temos uma cota limitada do Senhor para hoje. Talvez, né, se a gente tivesse uma cota limitada de Deus para nós, só hoje, que nem aquelas propagandas da Casa Bahia, é só hoje, né? Não, amanhã não vai ter. É certo que lá, todo dia era só hoje, né? Mas imagina só se tivesse uma bênção limitada para você hoje. Então nós iríamos tentar resolver todos os problemas hoje, não mais amanhã. Porque amanhã estaremos só. Não teríamos mais ninguém para nos ajudar, ninguém mais para nos auxiliar. É como você tem um funcionário que ele vai sair de férias, por exemplo. E aí você pega o funcionário e fala assim, resolve todos os problemas hoje, essa semana, senão você não vai sair de férias. Porque se você não resolver tudo, como que eu vou fazer depois? Mas Deus não é assim. O Senhor Jesus vai estar com a gente amanhã também. Então devemos aprender a confiar que o nosso Deus nos ajudou hoje e vai nos ajudar amanhã também. Assim como Ele nos tem ajudado hoje. No processo da bênção do Senhor. O salmista, ele fala assim, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Essa bênção do Senhor está em nós, porque nós somos o que dele? Povo dele. Nós somos povo de Deus. E aqueles que é povo do Senhor, esses recebem uma bênção especial da presença do Senhor na sua vida. E tem um texto que Paulo escreve aos Coríntios que é muito singular. Ele fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais a suportar. Todas as batalhas que você passa hoje,
elas vão ser vencidas, não porque você é forte, mas porque o Senhor tem uma barreira lá no céu, né, e dentro da sua vontade, que Ele limita o quanto de coisas nós podemos carregar hoje, o quanto de carga a gente pode carregar hoje. E Deus não é como algumas empresas, né, que têm metas para cumprir, né, porque a meta de cumprir de venda é 10 esse mês. Aí o mês que vem, esse mês eu bato a meta. Mês que vem vai ser quanto a meta? 10 de novo? Não, é 11, né? Porque bateu a meta, então tem que ser um pouquinho mais, e assim vai. O processo de venda, muitas vezes é dado assim. Deus não fala assim, você já resolveu os problemas, 5 problemas hoje, amanhã eu vou te dar 6, porque você bateu a meta ontem e eu vou dar 6. Deus não faz assim. Pelo contrário, Ele fala, olha, eu não vou deixar você passar por momentos mais difíceis do que você pode suportar. Então existe uma barreira limitadora aqui, que é o quanto nós podemos suportar, e Deus conhece. E esse texto aqui, que nós lemos de 1 Coríntios 10, 13, eu gostaria que você ficasse atento, aí eu vou ler aqui, e você ficasse atento na versão RA, na versão atualizada, e eu vou ler na NVI. Pega tua Bíblia e deixa lá em 1 Coríntios 13, versículo 10. Pega a Bíblia e leia lá. Isso aí que eu perguntava, dá para eu deixar 2 telas aí? Pronto. Se der para deixar 2 telas, o pronto é do Baiano, não é meu não. Estou falando pronto aqui já. É do seminarista, né? Não fica ansiosa, tá, irmã? Agora quem está ficando ansioso sou eu. Aí isso, olha lá. O de cima é o que eu vou ler, que é o da NVI. E vocês observem o de baixo. O de baixo é NVI? Ah, então tá. Então, eu vou ler o de baixo e vocês fiquem observando o de cima, que é da RA. Tá? No texto que está ali, da versão atualizada, e a NVI é a nova versão internacional. Fala assim, ó, vou ler o de baixo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ponto. Lá, aqui ele fala, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Que não fosse comum aos homens, trouxe um sentido bem legal, não foi? Porque ele fala assim, está vendo o que você está passando aí? É coisa comum a todo mundo. A todo mundo. Porque algumas vezes você fala assim, cara, eu devo ter feito alguma coisa errada para dar tanto ruim assim. Devo ter chutado, sei o quê, trombei, eu pisei em alguma coisa. Alguma coisa eu fiz, passei debaixo da escada, né? Aquelas superstições todas que o mundo tem afora. E isso é terrível. Mas ele fala assim, ó, vai ter coisas na vida que vai vir, mas é comum de todo mundo. Se nós passarmos aqui uma lista aqui, quantas dificuldades você passou essa semana passada aqui? Aí você vai ver que no nosso grupamento que estamos aqui, todo mundo passou alguma coisa de algum jeito, ou até igual você passou. E algumas até pior, né? E ele continua lá, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, mas Deus é fiel e Ele não permitirá que sejais tentados além do que você pode suportar, diz a RA. Lá ele fala, tentado além das suas próprias forças.
então você tem uma força, e Deus, Ele não vai permitir, e percebe que essa sentença de não permitir que sejais tentados além das vossas forças, ela é iniciada com o quê? Deus é fiel. Então, para a gente lembrar disso daí, que quando a gente está passando pela dificuldade, Deus é fiel. E Ele não brincou quando Ele mandou o apóstolo Paulo escrever isso para nós. Ele é fiel. Ele não se enganou. Por mais que a gente ache que está doendo demais, está muito apertado, está muito doído, está muito pesado, mas Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar, além da vossa força. E Ele continua. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais a suportar. Vai ter o quê? Livramento. Vai vir um livramento para você. E esse livramento aqui é o sentido de uma porta de escape. Ó, essa porta à nossa direita aqui, ela é uma porta de emergência. A porta do fundo lá é uma porta de emergência. Isso implica quê? Implica que em qualquer circunstância, essas portas elas têm que ser acionadas. E que ela seja fácil de acesso e de passagem. Fácil acesso e passagem. Elas não podem ser impedidas, não pode colocar nada na frente. Por quê? Porque elas têm que ser fácil acesso e passagem. É como se alguma coisa grande estivesse caindo sobre nós e Deus falasse assim, ó, a porta é aqui, vem, corre, corre. E Ele mostra a porta para nós fugirmos. Então, se as dificuldades chegam até nós, o que Ele providencia no meio da dificuldade? Uma porta de escape, uma porta de livramento, uma porta onde a gente possa sair e não ser esmagado. Mas vamos continuar. A terceira ferramenta para lidar com o amanhã é não tente antecipar o amanhã. Não tente antecipar o amanhã. Embora nós temos fé em Deus, nós cremos em Deus, nós cremos de maneira que Deus supre as nossas necessidades, todas elas. Né? Nós cremos que tem um amigo meu lá no Paraná, o presbítero Laércio, ele falou uma coisa bacana para mim. Quando a Denise engravidou do Nicolas, e ele falou assim que filho vem com pão debaixo do braço. Ai, Misa, pega essa. Filho vem com pão debaixo do braço. Deus supre a gente e nos guarda, nos dando cuidado e tudo que nós precisamos para cuidar dos nossos filhos. E isso é bênção do Senhor. O amanhã ele vai chegar. Não tenta antecipar o amanhã, mas deixe cada dia o seu próprio mal. A gente tem que aprender a entender que o Senhor vai cuidar de nós no dia de hoje. Venha a nós o seu reino hoje. Nos dá o pão de cada dia. Não é o pão da semana. Não é o pão do mês. É o pão de hoje. E nós hoje temos tanta dificuldade de entender isso, sabe por quê? Porque a gente vai lá no mercado, nos mercados de atacado, o que a gente faz? A gente compra a mistura e a comida do hoje? Não. Geralmente a gente compra a comida da semana. Alguns da quinzena. E alguns ainda do mês inteiro.
quem tem espaço para guardar, porque os apartamentos cada dia é menor, né? Mas, em certa medida, nós já cuidamos para que a semana seja estabelecida já e suprida com alimento. E isso traz uma grande dificuldade para nós, o do hoje, o do agora. Como é que é? Nós temos essa fé que Deus vai suprir todas as coisas, mas nós queremos uma garantia. Queremos uma garantia. Uma nota promissória, um cartão de crédito, um limite na conta, alguma coisa assim, a gente precisa de alguma coisa tangível para poder entender que Deus está suprindo as nossas necessidades. Mas Deus trabalha com algo que até é incompreensível a nós. É o pão de cada dia. Nós vamos orar no meio das dificuldades, nós vamos ver as tentações, as provações. Sabemos que Deus cuida do nosso futuro, mas tudo isso não basta. Nós devemos aprender a confiar em Deus dia após dia. Olha o que o salmista ele fala sobre isso. Ele me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. E percebe que, geralmente, as desgraças, como está aí, elas vêm acompanhadas. As dificuldades, elas vêm acompanhadas, elas chegam acompanhadas. Geralmente, elas não vêm sozinhas. Você já viu que alguma vez vem problema em cima de problema? Nem terminou um e já está chegando o outro já junto. E você fala, nossa, mas nem terminei de respirar daquele lá, já chegou esse daqui de volta, né? Já voltou. É porque você está fraco. E aí, pensa assim, se você fosse inimigo de você mesmo, quando que você ia atacar você? Quando você está forte ou quando você está fraco? Ué, é uma estratégia simples, gente, não é uma estratégia sofisticada. É uma estratégia simples. Quando eu estou fraco, é hora que eu estou mais fraco, mais vulnerável para ser derrotado. Então, se eu fosse me atacar mesmo, eu ia me atacar não no tempo que eu estou forte, fortalecido, que eu já fui para a musculação, estou lá com o músculo sarado, tudo sei o que e tal, pronto, habilidade, treinei tudo. Não, quando ele está depressivo, quando ele está lá borocochô, quando ele está lá pensando só no amanhã e não pensando no hoje, não buscando a Deus, é agora que a gente vai bater e nós vamos derrubar, porque agora ele está fraco. Mas o salmista, ele fala assim, olha, mas o Senhor foi o meu amparo. O Senhor foi a minha segurança. Ele estava lá, eu estava por dificuldade, estava passando um momento difícil, estava enfraquecido, estava fragilizado, mas os inimigos vieram sobre mim, mas Deus foi o meu amparo. Meu irmão, isso daqui é um alento para a gente. É um alento para nós. Porque no meio da dificuldade do hoje, não tenta buscar mais dificuldade para amanhã, não, do amanhã para hoje, não. Mas confie no Senhor. E um dos exemplos disso aqui na Bíblia, que é fantástico, é lindo, é maravilhoso, é quando o povo está caminhando no deserto. Por 40 anos caminharam no deserto. E algumas coisas aconteceram no deserto, sim, que é algo que a gente fala assim, a gente deveria tentar entender o que aconteceu com aquele material que estava lá no deserto, que eles estavam usando, porque as sandálias não estragavam. Imagina só, você tem uma sandália de 40 anos, a gente tem algumas sandálias lá que é o sapato, sandália que a gente olha sempre e fala, rapaz, mas esse sapato já está, sei lá, solado aqui já há 4 anos, ele está aqui ainda, olha. Alguns que gostam muito de sapato, né, já olham assim e falam, não, eu quero trocar, porque já está velho, não estraga esse sapato nunca. Eu quero me desfazer dele, mas não estraga, né? Não estraga. Agora, imagina 40 anos, Sérgio, 40 anos no sapato. Que marca que é essa, né? A roupa não estragava. Não envelhecia. Não rasgava.
não caía botão. Uai. Né? As crianças cresciam, passavam um para o outro, né? Um para o outro. Coisa normal de família grande, né, gente? Coisa normal de família grande. Eu sou o quinto de 6, então eu herdei muita roupa, né? Herdei muita roupa. E que bênção, né? Que tem isso, né? Que bênção. Agora imagine isso no deserto. A roupa não estragava, tinha bastante gente, e assim foi. Mas teve um negócio que aconteceu no deserto, que é algo maior, mais maravilhoso de bom ainda do que isso aí, do que as roupas, do que a vestimenta, que era o alimento. E o alimento é algo fantástico. Sabe por que o alimento é algo fantástico? Porque é o alimento do dia, não do mercado dia, tá? Está com um problema sério aí, né? Mas é o alimento daquele dia, do dia a dia, é do hoje. É do hoje. O problema de comer amanhã vai ficar para amanhã, tá? Não vai ficar para hoje. Porque se eles pegassem ali o maná do amanhã estava estragado. Mas amanhã teria maná? Teria maná. O que Deus estava ensinando para eles e para nós? É que Deus vai nos abençoar hoje. Que Deus vai cuidar da gente hoje. A graça, ela servia para aquele momento. E a graça aqui é a manifestação do maná, do cuidado de Deus. A graça do hoje, daquele dia do hoje, era manifestada através do maná naquele lugar, que era para ser consumido naquele dia. A graça para nós hoje é nos fortalecer para resolver os problemas do hoje, não do amanhã. A graça é para hoje. É para você utilizá-la hoje. A gente não precisa acumular graça. A gente não precisa acumular misericórdia. Ela é para ser usada hoje, porque amanhã vai ter de novo sobre a sua vida. Amanhã vai ter o cuidado de novo sobre você. No amanhã você não vai estar desamparado, sem pai. Deus não vai deixar de ser o teu Deus. Ele vai continuar sendo o teu Deus, Ele vai prover o cuidado do amanhã, dos problemas que vão surgir amanhã. Ah, pastor, você está falando isso porque o senhor não conhece os meus problemas. Graças a Deus, que eu não conheço a maioria deles, pelo menos, algumas coisas. Mas eu sei quem conhece. Eu sei quem conhece. Deus conhece. E eu vou falar uma coisa para você, entre eu conhecer e Deus conhecer, é muito melhor Deus conhecer. É muito melhor Deus conhecer. Mas se você quiser compartilhar comigo, eu vou ter uma grande alegria em ouvir teus problemas também. O salmista, ele fala assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque o cuidado de Deus estava sobre a vida dele, protegendo, guardando e amparando. Quero já caminhar para a nossa conclusão. Devemos ser cautelosos, sim, devemos ser cautelosos, com toda certeza. Mas devemos enfrentar o hoje com coragem, sem medo, porque o medo, ele mata. O pavor, ele destrói a gente. Mas também a falta de medo também mata. Então, você ser corajoso demais para ficar pegando no fio desencapado, vai dar problema, tá? Uma hora você vai ter um infarto ali, né? Mas você ser medroso demais a ponto que não consegue atravessar uma rua, também é um problema. Entenda que Deus vai te dar força e confiança para você poder conseguir cumprir o teu papel hoje, o teu papel amanhã.
Estamos vivendo um tempo com muitas incertezas, doenças, mortes, livramentos, ou algumas vezes não. Mas nós devemos olhar para o Senhor nosso Deus e entender que Ele, independente do momento da história, Ele está conosco. Nos últimos 100 anos, nunca foi tão importante reaprender a confiar em Deus. Nunca foi tão importante aprender a confiar em Deus. E a gente poderia até colocar um tempo menor aqui. Nos últimos 5 anos, nunca foi tão importante reaprender a confiar em Deus. Esses 5 anos aqui, o que aconteceu? Tanta coisa em nossa vida. Igreja fechou, igreja abriu. A gente começou a lavar arroz, quando vindo do mercado, saco de arroz do mercado, saco de feijão, saquinho de macarrão, tem que passar pano, álcool. Chega refrigerante, lava refrigerante, passa o quê, tal. Meu Deus do céu. Gente que morreu mais de medo do que do Covid. Bom, gente morreu de medo do Covid. Entrou em depressão, pavor. Não aguentou. Muito mal aconteceu nesse tempo. Mas eu quero falar para você, viva o dia de hoje, dentro da graça e do amor do Senhor Jesus. Confie nele. Lembra daqueles sintomas físicos, quando ele começar a aparecer, quando você começar a sentir que teu coração está pulando, está querendo bater forte, você assim, ó, aquieta-te minha alma, aquieta-te minha alma. Confie em Deus. Começa a fazer a respiração longa, meditar na promessa do Senhor, do cuidado divino. Começa a dar a sua dor, entenda as reações que você está tendo. E relembre quem é a tua força, onde está a tua segurança, onde está a tua paz. Está em Deus. Traga a memória que pode te dar esperança. E lembre-se, as misericórdias do Senhor é a causa de você não ter sido consumido já, porque Ele está contigo. Amanhã vai ser isso também, e depois de amanhã também, até Ele vir ou nós irmos para com Ele. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, coloque teu coração diante do Senhor. Fale com Ele. Você tem andado ansioso, pode falar, Ele sabe, não tem problema. Não tenha medo. Você pode falar, Pai, eu estou tão preocupado com as coisas do amanhã. Me ajuda. Me ajuda, eu quero viver o hoje como um presente. Quero me alegrar no dia de hoje. Me ensina a confiar no Senhor. Me ensina a ouvir a tua voz. Ensina o meu coração a se aquietar. Em nome de Jesus.